Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Não serei cansativo aos seus ouvidos, no nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, não só agora, mas sempre, não é isso, irmã de Deus? Glória a Deus. E quem é que veio buscar a vitória do Senhor? Glória a Deus. Você já está mais do que abençoado. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vem nos narrar, nos trazer uma parábola muito conhecida, muito apregoada, muito falada, muito ensinada e explicada no meu evangelho, no meu gospel, que é a parábola do filho pródigo. Meu Deus. E nós conhecemos muito bem que a Bíblia vem relatar e ouvir que certo homem, ele era um homem de grandes propriedades, um homem que tinha muito dinheiro, um empresário da época, ele tinha 2 filhos. A Bíblia vem narrar que é o filho mais novo, ele chega para o pai, ele diz: pai, me dá a minha parte da herança que me é de direito. Segundo as leis judaicas e segundo os historiadores, o filho mais novo, ele não tinha direito à metade da herança, ele tinha direito somente a 1/3, porque todo o restante ficava para o filho mais novo, mais velho, porque o filho mais velho, sendo ele o primogênito, ele era sim o administrador e ele assumiria o lugar do seu pai após a morte do mesmo. Então o filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 de toda a herança. Só que para ele poder colocar as mãos sobre a herança, era necessário que o pai dele não tivesse mais vida. Era necessário que o pai dele, irmã Ileusa, já tivesse morrido, já tivesse batido as botas, tivesse na terra dos feijões, como nós dizemos. Só que nesse caso, quando este filho, irmão, aqui chega para o seu pai, ele, para dar uma lição àquele jovem, para ensinar aquele jovem que a vida não é fácil, que viver não é fácil, que estar sobre esse mundo não é fácil, porque nós estamos cercados de pressões, nós estamos cercados sim de muitas obrigações. E muitas vezes aquele que está dentro da casa de seu pai, aquele que está no convívio do seu pai, que tem um conforto, que tem um teto, que tem um prato de comida, que tem tudo aquilo que o pai proporciona, ele não entende que a vida não é fácil. Viver não é fácil, viver é complicado, porque quando nós somos jovens, quando nós temos a idade de 10, 12 anos, nós temos uma visão do mundo, nós achamos que as coisas são fáceis, que tudo acontece, mas quando nós entramos na maioridade, começamos aos 18, aos 19 anos, que nós começamos a lutar, que nós começamos a correr atrás daquilo que nós queremos, nós começamos a entender que a vida é uma selva, cercada de muitos desafios, de muitas lutas, em que o mais forte sempre vai prevalecer, em que o mais capacitado sempre vai prevalecer. Mas eu quero dizer para você que essa noite, no mundo em que nós vivemos, existe algo que faz a diferença. Você pode ser bem capacitado, você pode ter um conhecimento, você pode ter dinheiro no bolso, mas se você tiver isso, todas as portas vão se abrir para você. O que é? É a presença de Deus, é Deus na sua vida. Quando o jovem tem Deus na vida dele, quando ele sonha o sonho de Deus, no tempo de Deus as coisas, elas acontecem. Só que aquele jovem, ele não esperava o tempo de Deus, ele não esperava o momento, ele começou a andar com as amizades. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Se você quer ser uma pessoa de futuro, tenha cuidado com quem você anda. Se você quer ser uma pessoa que conquista, tenha cuidado com quem cerca, com quem são seus amigos, com quem conversa com você. Por quê? Porque as más amizades, as más conversações destroem os princípios bíblicos. E muitas pessoas que têm futuro, mas devido às amizades, elas são destruídas e não alcançam aquilo que tanto querem. As amizades influenciam. Por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas influenciam a nossa vida. E aquele jovem no Valdemar, ele começou a ter mais amizades. Ele começou a escutar que a vida era um mar de flores ou um mar de rosa. Ele começou a escutar que tudo seria muito fácil tendo dinheiro no bolso. Tantas pessoas que hoje em dia estão no presídio, pessoas que já desceram a sepultura,
as amizades, por pessoas que influenciavam. Ah, eu não sou influenciável. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas nos influenciam. Se você quer ser uma pessoa de Deus, ande com pessoas que são cheias de Deus. Ande com pessoas que aproximem você de Deus. Ande com pessoas que gostam de ler Bíblia, pessoas que gostam de orar, pessoas que gostam de vir à igreja, pessoas que pensam no futuro. Porque quando nós olhamos a juventude deste mundo, as pessoas acham que estão aqui para sempre e acham que vão ter os seus pais todavia aqui para sempre. E aquele jovem foi influenciado. Começava a dizer para ele: teu pai é rico, tem condição, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a mocidade, vamos aproveitar tudo aquilo que tem para nos oferecer. Por quê? Porque ter amizade, como temos dinheiro no bolso, é fácil. Estamos cercados de pessoas numa mesa de pau, numa festa, quando temos dinheiro no bolso, quando nós temos um carro, temos uma casa, um bom emprego, é fácil. Mas agora eu quero ver quem é nosso amigo. Quando o bolso está vazio, a barriga está seca e não temos onde morar. Mas existe um que não olha para aquilo que temos. Existe um que olha para aquilo que nós somos. Existe um que não olha para a nossa conta, não olha para o nosso conhecimento. Ele olha para o nosso coração. E se você está aqui essa noite, não foi você que quis vir, foi Ele que foi buscar. Por quê? Porque você é o projeto de Deus. Aquele jovem, ele foi influenciado. E ele chega ao pai dele e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Você já viu a pessoa receber a herança com o pai e a mãe vive? Viu? A pessoa receber a herança com o pai vive? Não existe. Já parou para pensar que o texto diz que ele foi reivindicar com o pai dele vive, meu pai? Ele disse assim: eu quero que é meu o quê? Se ele não trabalhou, se ele não lutou, se aquilo só era dele após a morte do seu pai. Mas o pai pensou e disse: se eu esperar morrer para ele colocar as mãos, ele vai passar jeito. Então agora eu vou ensinar uma lição a ele. É isso que muitas vezes Deus faz conosco. Quando nós não esperamos o tempo de Deus, Deus permite que a gente passe na frente e muitas vezes quebre a cara, e muitas vezes volte arrependido. Ele foi lá, pegou a herança, e sabe o que foi que ele fez? Ele começou a andar, a gastar, a beber, a farrear, e ele estava cercado de amigos, cercado de pessoas, cercado de festas, da mulherada, o paredão de som tocando, e ele nas redes, ele nas festas, e o bolso estufado de dinheiro, e o pessoal disse: esse aí é bom, esse aí é o cara, esse aí tem dinheiro, esse aí pode. Mas por trás dizia: seu bicho otário, está gastando tudo que tem, ô bicho besta, daqui a pouco ele não vai ter nada. Aí a Bíblia diz: o que é que acontece? Mãe de Deus, quando ele gastou tudo, os amigos, ó, nem te conheço. Viu? É um otário, é um besta. Estava atacando de rico. Quando o estômago estava seco, a Bíblia diz: o que foi que ele fez? Ele foi trabalhar no popular, levando lavagem para os povos, sabe? E lançando para os porcos. E quando ele via os porcos comerem a lavagem, a fome era tanta que ele tinha vontade de comer a lavagem do porco. É isso que o texto diz. Mas antes, quando ele estava na casa do pai dele, ele tinha um bifezinho passado na manteiga, ele tinha um suco, uma Coca-Cola abençoada, mas ele não valorizava. Ele não valorizava aquilo que o pai proporcionava a ele, trazendo para o mundo espiritual. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não valorizamos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós só reclamamos
Ela carrega marcas, mas não é marcas simplesmente no corpo, é na alma. Porque as marcas da alma vão nos acompanhar até a eternidade. E se ela chegou até aí, é porque Deus é na vida dela. Por quê? Porque pelo diabo nós não estaríamos aqui. Irmão, quantos quase não aconteceu na nossa vida? Quase aconteceu um acidente, quase morria no choque, quase caía da escada, quase ia ser atropelado. A gente acha que tudo isso é normal. Naquele quase foi a mão de Deus que te livrou. Aleluia, glória a Deus. Naquele quase foi Deus que foi lá. E o cristão não para raciocinar que Deus tem cuidado da tua vida. Muitas vezes o camarada se acorda no ouvido de manhã e já se acorda já apressado, não toma café para ir trabalhar. Aí quando ele chega lá, o irmão Valdemar, ele vai olhar o pneu da moto, tá o quê? Furado. Aí ele escuta, escolheu todo mundo, miséria! Na hora que eu ia trabalhar, vou chegar atrasado e agora? Mas lá na frente tinha um caminhão esperando ele. Mas lá na frente tinha um acidente esperando ele. Aí Deus foi ao permitiu que Deus secar. Para quê? Para livrar. Sabe aquela porta de emprego que não abriu? É porque não era do teu bem. Sabe aquela prova que tu não passou? É porque não era para teu bem. Aí, ó, presta atenção. Ele estava lá, irmã de Leozão, olhando para a lavagem, irmão, dizendo assim: eu acho que eu vou comer aquele pão ali com manteiga. Eu acho que eu vou pegar aquilo, porque a fome maltrata. Irmão, quem já passou fome sabe que a fome maltrata. Que a fome humilha. Você sabia disso? Quem aqui nunca passou fome, mas quem já passou sabe muito bem que a fome humilha. A fome maltrata. Você se acordar de manhã, olhar para os armários, ouvindo, não ter nada e não ter de onde tirar, isso maltrata. Isso quebra o orgulho. Isso muda o caráter da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes é preciso descer para subir. E não é fácil. Às vezes a gente, para se chegar até Deus, Deus tem que conceder que aconteça situações para nós sermos humilhados. Eu me lembro muito bem quando eu morava em Fortaleza, eu posso contar um testemunho que eu vivi. Quando eu morava em Fortaleza com a minha mãe, irmão, aí Deus usou uma profeta e disse assim, que nós íamos para cá. Eu disse para ela, aí ela dizia: eu vi uma revelação com a camisa azul em cima da cama. Ela fala, eu disse: essa não é da Seara Grande, da falta lá do comprador. Estou botando lá um currículo, vou trabalhar lá. Não é não, vai não. Aí eu falei: o que Deus fez? Fechou as portas. Aí disse: agora, você vai nós vamos, né? Tem que correr? Tem que ir. Mas voltando um pouco, eu me lembro que pela manhã minha mãe saiu para trabalhar, ela abriu o armário, não tinha um pacote de bolacha. E o Micael disse assim: mãe, eu quero bolacha. O Micael era muito novo. E a mãe disse: meu filho, agora não tem, mas quando for mais tarde vai ter para escolher. Como? Sem R$1. Quando deu 4h30 para 5 horas, a mãe ligou antes que eu fosse esperar ela na parada de ônibus. Planalto Grande Lisboa, Bom Jardim. Já me lembro, acabou. Parou o ônibus na Realmente com um monte de sacola. É isso aí, mano, bolacha. Jogou lá no armário, mas era tanto da bolacha, dava para almoçar, na verdade, já tá. Ou seja, Deus é Deus de provisão. Mas para que Deus tivesse tirado nós de lá, Deus teve que permitir a gente ser humilhado. Certo? Para quem morava lá e abriu uma
maneira, fazia ele escolher o que queria. Quando ia numa loja, no centro, chegava lá e dizia assim: você estava na cadeira, meu pai sentava e dizia: escolhe. Não escolhia por preço, era o que queria. Quero esse, mas leva o pai. Era assim, não era por preço. Ia para uma praia que passasse voltando, que eu quero aquilo, pai, comprava. Aí foi que Deus fez. Para converter todo mundo, eu vou comer de quebrar todo mundo. Aí nós descemos, ó. Pedia, 2 comer, 3 comer, e o outro fingir que comia. Por quê? Para Deus poder trabalhar. Porque existem coisas dentro de nós que muitas vezes tem que ser mudado. Porque nós somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes do homem, nós dependemos de Deus. Quando você entender que você depende de Deus, você vai botar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir. Porque Deus é o Deus da provisão. Glória a Deus. Aí, ó, presta atenção. Aí ele chegou e viu as bolotas e disse assim: eu vou comer. Quando ele ia pular, irmão, na bolsinha para comer, o texto diz que ele caiu em quê? Em si. Ele foi e disse: o que é que eu estou fazendo? O que eu fiz da minha vida? Na casa do papai, eu fazia ele escolher. Até os empregados comiam melhor do que eu aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? E a Bíblia diz que ele diz: eu vou voltar. Coisa boa é quem tem pai, né? Coisa boa é quem tem papai. Já pensou se o pai dele tivesse feito isso, deixado para entregar a herança após a morte? Tu vai entender por quê. Quando lá vem ele com o Vitória e com o Martim, lá vem ele andando o pai de longe, o pai o avista, e a Bíblia diz para o Valdemar que ele sai correndo junto com o filho. Ele abraça o filho dele com todo amor e carinho. Ele diz: meu filho, finalmente tu voltou. E ele diz: pai, perdoa, eu peguei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado, mas teu filho. Ele diz: de maneira nenhuma. Por quê? Porque tu estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E segundo a Bíblia, ele disse assim: traz um anel, traz uma roupa, prepara o churrasco. Por quê? Porque nós vamos comemorar a volta do meu filho. Mas o texto disse e diz que chega o irmão dele, ó. Aí chega e diz: cara, que alazar é essa aqui? Que zoada é essa aqui? Aí o escravo, o servo disse: teu pai fazendo uma festa. Para quem? Para teu irmão, porque foi achado. Ele era para quê? Para ficar alegre, né? Ele era o quê? Para comemorar o que foi que ele fez. E falar agora assim, ó: lá eu piso, lá eu vou. Aí lá vem o pai dele: meu filho, seu irmão foi achado. Ele disse: negativo, meu irmão não. Esse aí gastou tudo quanto o Senhor deu a ele, e eu fiquei aqui do teu lado, e nem o bezerro o Senhor me dá para mim festejar. Ou seja, tem muita gente, irmão, que não fica feliz quando alguém volta para a casa de Deus. Tem muita gente, às vezes, dentro da igreja, que quando vem alguém que estava lá fora, que estava caído, que estava no mundo, e quando vê ele voltar para a igreja, ao invés de ficar alegre, ao invés de dar glória a Deus, diz assim: não dou uma semana que já cai de novo. Não dá uma semana que ele volta para o mundo de novo. Não dá um mês que ele volta para a cachaça. Por quê? Porque o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Eu já ouvi isso demais. Por quê? Porque quem é para ficar alegre, irmão, é os cristãos. Mas é triste dizer que quem persegue crente é crente. Quem fala mal de crente é crente. E quando eles veem uma porta e começa aqui se abrindo, quando ele vê as pessoas querendo fazer a obra de Deus,
E quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi pastor, não foi o padre, não foi ninguém, foi Jesus. E Ele é o dono da igreja, não é homem não. Ele é o dono. E se nós estamos aqui essa noite, é por causa dele. Nós não estamos aqui para servir o homem, nós estamos aqui para servir a Deus. Amém, irmão? Você pode dar glória a Deus essa noite?